Oi, Sandrinha! Olá! Estamos aqui outra vez. Que delícia, né? Delícia. Nosso programa querido, 30 minutos com você. E hoje, nesses 30 minutinhos, nós vamos falar de uma emoção que todos nós temos. Não adianta dizer que não tem. Às vezes a gente pergunta na consulta, costuma perguntar assim, de que você tem medo? Aí, às vezes, a Isso. gente, de surpresa, não lembra, né? Aí vai falar daquelas coisas assim, tem medo de barata, tem medo, sei lá de quê, de trovão, né? E tudo bem, é isso, a gente tem muitos medos, né? Alguns desses bem objetivos, clássicos. Mas hoje a gente vai falar do medo de outras formas, né? Sim, esse também, mas é como vai trazer essa emoção à tona e como o nosso corpo reage a esse medo, o que vem a partir disso. Cacá. Aproveitando, o que você tem medo? Eu? Sim. Bom, o que eu tenho medo? Sabe que eu não pensei nisso? Mas, olha isso. Fica aqui falando, né? Mas eu tenho medo, por exemplo, desses medos práticos não é um medo, é um grande desconforto de altura que eu adquiri já depois de bem mais velha e eu administro bem. E uma coisa mais subjetiva, assim, eu ainda tenho medo de, de não saber lidar com algumas situações. Então, elas não são específicas, mas assim, é não dar conta, às vezes não saber como fazer algumas coisas, dependendo da situação que vem, das surpresas, né? Como é que eu vou reagir com isso? Então, eu acho que é por isso que eu fico sempre assim nesse trabalho de consciente, né, de estar presente, eu vou trabalhando isso, e a gente vai ficando mais forte nesse sentido, para quando chega algo que muito inesperado, a gente está mais inteiro, né, para lidar. Que mais? Enfim, acho que tem outras coisas mas aí seriam mais elaboradas, que eu teria que falar mais um pouco e tudo, mas, e uma outra coisa também, medo, eu tenho uma coisa, um medo de ficar doente, já é melhor do que era, mas porque eu achava em algum momento que eu não ficava doente, nunca fico, não sei o que lá. E quando fico, ok, porque eu tenho, né, minhas ferramentas, enfim, mas ainda é uma coisa que eu sei que é uma coisa que eu preciso trabalhar mais um pouco, né? E agora, como é que fica? Então fica sempre aquela perguntinha rondando, mas e agora? E agora? E aí eu sinto que ainda é um medinho, porque já não é um medão, mas é um medinho, sabe? Aquela coisa que você já tirou, já trabalhou bastante, mas ainda tem, volta e meia, ai meu Deus, e agora? Não sei o quê. E claro, né? Nunca tive uma experiência assim, mais contundente, mas eu trabalho isso, já tirei bastante desse medo, né? Por situações que me aconteceram, mas ainda eu sinto quando tem alguma coisa assim meio estranha, assim, nossa, aí eu ajo logo, mas eu percebo que porque tem um medinho ali. É interessantíssimo, né, você falando isso, porque assim,
O ser humano só muda o endereço e o CPF, porque as questões que permeiam são sempre muito parecidas, né? A história É. dos campos, né? O campo energético está tudo ali muito. Está gritando, na verdade. E você falando, Sam, me veio assim, como uma flechada, o medo de adoecer e essa doença se tornar algo que, de fato, para mim, me impossibilite de ser e agir da forma que hoje eu sou. Por eu ser fisioterapeuta e trabalhar com reabilitação, isso é uma coisa que me comove demais, eu escutar as dores das pessoas e vê-las numa condição de limitação ou até mesmo incapacidade. E é por isso que a gente traz esse tema, o medo, que eu também tenho os meus, mas acho que esse é o meu maior medo. Ah, é? De um dia eu perder as minhas funções e ter que depender de alguém para me auxiliar e eu deixar de executar aquilo que hoje eu executo. Porque, no fim, tudo isso reflete diretamente no nosso corpo físico, né? O medo, se ele é descontrolado ou se ele não é trabalhado, se ele não é percebido, o que é que ele gera, né? Todos os neurotransmissores tóxicos, né? Que ali é produzido e depositado em todo o nosso organismo. Não vamos nem falar só dos músculos. Ele, como um todo, é afetado, né? Um medo que se torna um grande medo, que se torna um grande estresse, que se torna síndromes de pânicos por N fatores, o medo de entrar no elevador, o medo de Isso. estar no... É tanta coisa, né? É um tema que, nossa, a gente tem aqui para trabalhar N programas. Mas esse medo, ele muitas vezes faz com que ele nos paralise. E você se paralisar, aí você dá uma grande oportunidade para esses monstros se apoderarem do nosso físico e da nossa mente. Então, isso vira realmente um caos, né? E o primeiro trabalho a ser feito é trabalhar a mente, né? Para a gente ir cuidando desses medos, né? E de fato, ir trabalhando, né? Trazendo suavidade, leveza, e tentar identificar, para aí sim a gente ir lá na causa, o porquê que ele está sendo acionado. Qual é o gatilho, né, desse medo, quando ele entra nesse descontrole que muitas vezes gera paralisias. Então, o que é que está ali, né? Se é coisas que vêm da nossa infância, que grande parte pode estar ali, mas nem tanto, você mesmo falou, que era uma coisa mais recente tua, né? Uma percepção mais madura, já adulta. Então, é desafiador, né? É isso. E eu acho interessante você falar isso, justamente porque tem algumas coisas que a gente traz desde criança e às vezes a gente nem sabe, por exemplo, medo de algum bicho, medo de alguma situação, e muitas vezes a gente traz de um condicionamento que a gente vê na nossa família, né? Por exemplo, minha mãe tem medo disso, então eu acabo tendo também, né? Então, coisas simples do cotidiano, né? Medo de barata, medo de lagarta, medo de trovão. Então, a criança já vê ali um adulto se expressando e sem saber, já tem, né? E eu tinha alguns medos que eu tinha quando era criança. Aí eu morria de medo de escuro. De escuro, não exatamente escuro, mas à noite, assim,
Tinha umas coisas que me causavam medo de à noite, então eu acordava minhas irmãs, às vezes no meio da noite para, sei lá, para ir no banheiro. E eu fiquei com esses medos até adulta, jovem adulta. Na faculdade eu já Olha tinha isso. esses medos, assim, em casa, muito em casa, muito em casa. Isso também me fez escolher, olha como é que é interessante, escolhas de onde eu ia morar, que tipo de casa eu ia ter, sabe? Então, os medos condicionam a nossa vida, né? Como a gente cria a nossa vida longe, né? Isso. Então, e também os medos que surgem ao longo da vida, assim, que a gente percebe que sem necessariamente se dar conta que tinha, né? Esse medo de altura, eu lembro o dia e a hora que me deflagrou esse mal-estar. Eu estava numa viagem, lá no Chile, em Santiago, num lugar que a gente ia passeando, o lugar nem era alto, nem era tão alto assim, era um lugar que uma escadinha subia para ver um negócio, e foi ali. E ainda não consegui o desconforto, tirar 100% esse desconforto, mas quando eu aprendi essa coisa de estar consciente e de a gente poder usar nossa mente para comandar, Isso. foi super legal, porque eu já tive várias oportunidades de estar em situações, inclusive com as crianças, que nessa época eu não tinha criança ainda, e falei assim, vou. E uma vez foi até lá em Lisboa, tinha uma roda gigante, aí eles queriam ir, e eu falei, ai, não vou não, eu vou me sentir super mal. Eu falei, cara, vou. Roda gigante não tem nada demais. Eu vou nessa roda gigante. E aí eu tava na fila da roda gigante, eu tive tempo. Enquanto estava na fila, eu fiquei fazendo um exercício de programação. Isso. Isso. Foi tão legal. Eu não senti nada na roda gigante. Foi tão poderoso, que quando acabou, eu mandei mensagem para minhas irmãs contando. Eu falei, olha, eu consegui fazer o negócio. Porque eu sabia que era um mal-estar que eu tinha, mas eu escolhi ali fazer um exercício. Foram 10 minutos que eu fiquei ali programando isso para poder usar. Então, como usar essa habilidade, né? Essa coisa que a gente tem que tá, nossa, né? Que a gente pode e às vezes não lembra, e pior do que não lembrar, eu acho. Mas não lembra, a gente não lembrou. Pior é quando a gente lembra, a gente sabe e fica assim, ah, não, isso não, isso é muita viagem, isso não, a gente não usa, né? Então deixa de usar o que a gente tem, que é a nossa sabedoria, nossas coisas que estão ali na gente mesmo, que não tem uma coisa, uma varinha de condão, um pozinho mágico que joga em cima da gente e tira o medo. Não, não é isso. É a gente que faz. Né? E você falando isso, né, dessa superação, esse é o ponto. A partir do momento que a gente reconhece e sabe o que é que uma roda gigante poderia trazer, né, para aquele momento de alegria de estar ali, ia te trazer algum problema? De jeito nenhum. Mas o quanto você foi capaz de fazer essa reprogramação. Então, aí a gente volta de novo, né? É a mente, né? É a mente. E o quanto a gente dá vazão para ela nos dois polos, né? Usando o polo negativo, né? Desse medo, dessa coisa que a gente reconhece que existe, e quanto a gente consegue transformar para o polo positivo no quê? Na força, na garra, na superação de que a gente pode. A gente pode tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Se assim você Exato. determinar. Né? Se Claro. você determinar. E o corpo, né? O corpo reagindo a tudo isso, as reações que o corpo tem, né? Com esse medo, o quanto a gente pode realmente ficar
doente, não só interferir na vida, como as escolhas, você escolhe morar não sei onde, você escolhe não participar de uma atividade, não de um programa que é legal, enfim, mas o quanto o medo também, ele altera a sua fisiologia, né? A gente, na medicina chinesa, o medo está muito associado à região dos rins, né? O órgão rim, bexiga, então tem muita coisa que acontece no nosso corpo que a gente não associa porque não sabe, mas que está diretamente relacionado a esses comandos de paralisia, né, de parar a vida, de parar o movimento. E aí você pode falar tão bem também disso, né, Karina? Exatamente, você falando, né, pela medicina chinesa, o acometimento da área renal, e é justamente isso que eu observo nos meus pacientes, na minha experiência, que uma das queixas, né, que as pessoas apresentam é com muita, mas assim, muita frequência, as dores nas grandes articulações. A rainha delas acaba sendo os quadris, né? É a rainha. Ali é exatamente isso que você falou. O que ali te paralisa, porque você depende dessa grande movimentação, dessa articulação, para andar. Então, assim, é uma dualidade, né? Ou eu fico parado, ou eu fujo. Eu fico parado, ou eu fujo dessa reação do medo. Então, faz muito sentido essa conexão, né? Toda essa grande área ficar paralisada, porque a gente escolhe, muitas vezes, a gente escolhe o quê? Ficar parado. Ficar parado, é mais fácil. É inconsciente, mas está tão impregnado dos nossos programas, né? De tudo isso que a gente já viveu, está disponível para a gente as nossas crenças, então a gente paralisa. E uma das formas, né, ou é através das terapias, que quando chega para você, ou através da fisioterapia associada às terapias, a gente vai olhar com muito carinho e atenção para essa área. A gente vai trazer exercícios, alongamentos, soltura dessa área. E, além de tudo, os nossos chakras básicos, né? Os nossos chakras da raiz dessa vida estão todos ali, né? Então, o básico, o umbilical, o plexo. Então, tá tudo nesse grande cinturão. Então, é super importante e necessário a gente trazer inúmeras ferramentas para começar a desbloquear esses campos energéticos e associar a um trabalho de que a gente pode, tudo a gente pode. Se não consegue no 100%, porque os anos passam, né, muito rápido e essa informação fica muito impregnada, então algumas lesões a gente pode criar e se instalar, mas a gente pode dar muita condição de melhora, né, Sim. de resgate, né, para esse corpo, para essa mente, para a gente ter qualidade de vida e de envelhecimento, né? Imagina a gente passar uma vida inteira carregando isso, se limitando de não ir, eu não vou por conta de um medo, e muitas vezes você não conta para as pessoas. Você dá todas as desculpas, você dá desculpa. Eu não posso isso, eu não estou bom disso, blá, 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 blá. Mas no fim, é você reconhecendo o seu medo, um gatilho foi acionado e ele disparou, levantou lá a bandeira vermelha, e o que aconteceu? Você vai dar todas as desculpas para quê? Para não enfrentar. Diferente de você, que teve a santa fila para você ir trabalhando o seu mental, que você ia se divertir nessa roda gigante, não é? Exatamente, mas eu quero também trazer, eu vou dizer, eu não sou Mulher Maravilha, tá? Ninguém aqui.
Quero também trazer uma outra experiência que foi mais recente, porque a gente não está aqui advogando de que você tem que subir o Monte Everest, que você tem que se jogar de bungee jump. Não sou assim, não, nada disso. Nem eu, ó. Pular eu não pulo, mas subir o Monte Everest é uma coisa que está na minha lista. Não, olha, tá na minha lista. Pula, eu não pulo, não. Esse negócio de cada livro eu tô fora. Essa eu deixo para quem gosta. E tem coisas que a gente gosta e tudo bem, exatamente. Mas assim, também você respeitar, né? Se respeitar e ver até onde é o seu limite. Porque se for só uma diversão, tá tudo bem, você não quis se divertir, ok, mas quando aquilo interfere nas suas relações, na sua vida, na sua saúde, né, o seu corpo tem questões, tem dores, tem comprometimentos fisiológicos, né, e podem ser tantas coisas, não tem uma coisa, ó, isso aqui é coisa de quem tem medo, não necessariamente. Algumas pessoas sim, outras não. Tem umas coisas que são já mais clássicas, né? Medo de agir, medo de tomar atitude, medo de ir em frente, e tem toda essa parte de quadril, de joelho, tem parte de trato urinário, tem bexiga, tem muita coisa. Mas pode ter muitas outras, e o quanto você pode ir aos poucos, cuidando, olhando, percebendo. Se você é um profissional, né, como a gente, que trabalha com isso, a gente auxilia nesse processo de percepção, né, desse trabalha o corpo, trabalha a emoção, que não está dissociado. A gente trabalha junto, as nossas ferramentas são ferramentas que trabalham tudo. Não vai fazer só, eu vou, isso aqui vai tirar isso e é outra parte que se dane. Não, a gente trabalha tudo. Hoje a gente entende o corpo como um conjunto pleno, né? E se você e uma coisa trabalha a outra. Às vezes você está fazendo um exercício físico e ele vai liberar as tuas emoções também, automaticamente. Os órgãos estão ali, essas emoções estão ali impregnadas ali. Você movimentando, você fazendo, você está liberando suas emoções. E o contrário, trabalhando também suas emoções, você está soltando o seu corpo. Então é um conjunto. Não tem dissociação. E eu ia contar que nas férias agora nós fomos com as crianças para a neve, que eles não conheciam, e fomos a oportunidade para eles conhecerem e fazer aula de esquiar pela primeira vez. E eles combinaram, nós e os amigos, não sei o quê, fomos também com as crianças, e eu falei para o marido, eu não vou. Não vou porque eu tenho pavor desse negócio de escorregar, pavor, eu faço atividade, eu gosto de aventura, pode me pendurar, rapel, esses negócios todos eu gosto, mas negócio de escorregar, eu já passei por uma situação também, negócio de gelo, enfim, de escorregar no gelo, uma escalada, e eu fiquei em pânico, e eu fiquei assim, bom, não curto. Aí chegou lá e ainda fiquei pensando, vou, não vou, todo mundo vai, todo mundo se aprontando, vestindo roupa, não sei o quê, eu vou, não vou, decidi não ir. E cheguei lá, pegamos o teleférico, eu fiquei de fotógrafo, e todo mundo foi super divertido. E eu tive a certeza absoluta de que eu fiz a coisa certa, eu fiquei tão feliz no período, fiquei tão feliz de ter ficado de fotógrafa, e que eles tiveram os filminhos e as fotos, porque não ia ter ninguém, todo mundo ocupado, né, não podia levar, e eu fiquei, depois quando terminou, lá no final do dia, a gente estava indo embora, as crianças, mãe, foi tão legal, você devia ter ido, eu falei, filho, eu não devia ter ido, foi a coisa mais certa que eu fiz, eu tô tão feliz de não ter ido. Aí minha mãe olhou para mim, acho que você teve razão, porque ele me conhece. Porque é isso, assim, tem uma hora que você precisa se preparar. Eu não estava preparada. Não estava preparada para aquilo. Então aquilo ia ser um sofrimento tão grande para mim, que poderia me causar alguma sequela, né, alguma lesão, de eu cair, né, de eu estar tão insegura com o meu medo,
de eu cair, de eu me machucar, de eu estragar o dia, de eu sei lá o quê, ficar me sentindo muito mal, ficar morrendo de dor. Isso aqui fica tudo duro, travado, a minha lombar fica ferrada de dor, de estresse, nem que eu não caísse. Então, assim, naquele momento eu escolhi não me submeter àquele nível de estresse altíssimo que seria para mim. E foi maravilhoso. Eu amei, sabe? Uma experiência foi linda para mim. Eu experimentei de outro jeito. Curti aquela montanha, passei, meditei, contemplei. Foi tão lindo, me diverti com eles, sabe? Foi super bom. Então, o quanto a gente precisa estar também atento, escolher e se cuidar, fazer os movimentos. A roda gigante eu topei. Essa eu não consegui topar, né? Então vai aos poucos. Não sei se um dia eu vou, não sei. Não está na minha lista. Mas pode um dia vir a estar, já vi ali a experiência ao vivo. Então, cuidar desse corpo com amorosidade também. Né? Você não precisa também se submeter a cargas pesadas, altíssimas, de algo que você escolhe porque para alguma situação, para agradar, ou para mostrar, ou para sei lá o quê, né? E ao contrário, quando aquilo é altíssimo, é intenso, você vive uma situação de vida, de muito tempo, de relações que te põem medo, situações que te impõem medo, que vieram às vezes de muito tempo, ou que deflagram gatilhos, vai ver isso. Porque a Karina, eu vejo, mas a Karina ainda mais nessa coisa do lidar com o corpo, né, desde que ela se formou no hospital e tudo, como o corpo se deforma. Eu vejo as pessoas, que eu lido muito mais com essa questão das emoções, enfim, como a gente fica destruído por questões de uma vida inteira que a gente carrega. Então, não precisa se submeter a mais, não precisa se violentar, mas também cuidar para que não se perpetue isso ao longo de toda a sua vida, porque tem uma vida pela frente. Exato. É isso. E lembrando quanto mais cedo a gente se permite reconhecer tudo isso que nos paralisa, e a gente está falando apenas do medo hoje, mais rápido a alegria se faz, porque o medo a gente vive o quê? Tensionado, né? A gente vive realmente como se estivesse paralisado, e aí a gente não aproveita muita coisa boa que tem na vida, né? De circunstâncias, numa simples circunstância, por exemplo, de pegar um avião. Ai, morro de medo de avião. Nossa, aquilo quando fecha as portas, o avião vai cair. Mas imagina você ter esse bloqueio que você nunca vai poder viajar para um outro país, porque alguns lugares você só consegue fazendo de avião. Alguns você até consegue pegar um trem, pegar um navio, você pode ir fazendo, né, essas passagens, mas assim, então isso te bloqueia, né, e te limita, e a gente tem uma vida tão grande, tão bela, tão cheia de oportunidade, para a gente experienciar, para a gente vivenciar, que seja uma única vez, né? Mas aí a gente não escuta o que eu já escutei inúmeras vezes dos meus pacientes. Ai, se eu tivesse tempo, eu queria fazer aquilo que um dia eu não fiz e por medo eu não enfrentei. E realmente a condição que a pessoa se encontra hoje, ela não tem condições de fazer. Claro, existem N outras formas, mas ela não tem mais a oportunidade de enfrentar e liberar tudo aquilo que muitas vezes foi criado através daqui. Ficou grande porque a gente deixou aqui ficar grande. Isso. Então, é isso, exatamente, né, menina? Vamos cuidar. São as relações do dia a dia, relação com pessoas, com família, com pai, com mãe, com filho, com parceiro.
Quantos medos, medo de falar, medo de não falar, medo de lidar, medo de não lidar, medo de estar, medo de não estar, e o quanto a gente se trava e deixa de viver uma vida extraordinária, simples e extraordinária, por medo de muitos medos muito simples, básicos, que a gente não sabe de onde veio, e que tem uma origem, e que a gente pode cuidar, né? Para ir se abrindo e florescendo, soltando esse corpo, fazendo a vida acontecer em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, nas relações, né, nas suas criações. Então, cuidar dos nossos medos é muito, Isso, muito, isso. muito importante. Exatamente. Vamos pedir para quem, né, está nos assistindo escrever uma carta para esse medo. É um Boa. começo. Vamos já começar a nos despedir ou identificá-lo. Deixa aqui para gente, né? Manda aqui embaixo um comentário para a gente trabalhando isso junto com vocês. Exato. Obrigada, Cacá. Obrigada a Amanda. todos que estão aqui. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro, 30 minutos com você. Um grande beijo. Tchau, tchau.